É um prazer participar deste projeto, não é? Primeiro Simpósio Nacional de Enfrentamento ao Câncer de Mama. Um espaço como esse é fundamental porque fala de esperança, sim, não desconsidera a dor, não desconsidera as lutas, as dificuldades, os enfrentamentos, a própria expressão, né? Enfrentamento, Simpósio Nacional de Enfrentamento ao Câncer, ele aponta, sim, para conflitos, angústias, dificuldades, mas ao mesmo tempo ele abre as portas para a esperança. Então é um prazer participar deste evento, é um prazer contribuir com essa iniciativa. Quero já parabenizar a todos e todas envolvidas neste tão bonito espaço. A minha contribuição aqui, ela se dará a partir da experiência da fé. Não é? O título da minha exposição, o título da minha discussão aqui, da minha reflexão, é Fé como fôlego de vida. Quando nós olhamos a tradição judaico-cristã, o ser humano, não é, ele, logo na primeira página do texto sagrado judaico, e também esse texto sagrado ele é recebido e acolhido pela tradição cristã, temos a informação, temos um tipo de antropologia, né? Uma discussão, um discurso sobre o ser humano. E ali temos a informação de que o ser humano ele é criação da divindade e a sua existência é tratada como um fôlego, porque a ideia lá nesse primeiro livro, né, de Gênesis, é que esse ser humano ele é um sopro da divindade. É um texto muito bonito porque a humanidade ali é tratada como imagem de Deus, homem e mulher, como expressão da beleza divina. E essa expressão da beleza divina se manifesta na perspectiva do ser humano como fôlego. O ser humano é uma criatura que tem um fôlego de vida. Sem esse fôlego, diria a tradição judaica, a vida não seria possível. Sem esse fôlego, a existência não seria possível. E a partir do tema que aqui nós estamos trabalhando, quer dizer, a fé como fôlego de vida, é exatamente essa ideia que nós tentamos agora resgatar. Porque o ser humano, nessa perspectiva integral, não é? Integral e integradora, ele não é só matéria. Não é? Talvez uma relação, uma explicação mais básica do conceito de espiritualidade é que o ser humano não se limita às questões materiais, às questões físicas, mas a existência física humana é também perpassada por sentido, perpassada por desejos transcendentais, ou pelo desejo de transcendência. Não é? Alguns falarão em uma espécie de saudade da divindade. O ser humano não é só o visível, o ser humano não é simplesmente um sistema biológico em funcionamento. O ser humano é experiência também de transcendência. A alma humana fala do que há de mais profundo na humanidade. E aí é nesse nível, é nesse lugar que encontramos a fé, a espiritualidade, que se manifestam em formas religiosas diferentes. Então, pensar a fé como fôlego de vida é encontrar na fé também um impulso, né? Uma fonte necessária para enfrentarmos a vida, enfrentarmos os dilemas e as dificuldades da vida. É claro que alguns teóricos, e de certa forma com razão em alguns pontos, mostrarão a fé como um tipo de alienação, como um instrumento, inclusive, para exploração. Não é incomum encontrarmos por aí a concepção da fé como uma possibilidade de enclausurar as pessoas ou até mesmo explorá-las.
Não é esse tipo de percepção de fé que eu aqui desejo apresentar, e sim a fé como sentido último, a fé como força profunda que possibilita aos homens e às mulheres, inclusive, enfrentarem as situações mais difíceis da vida. Aqui, o tema é algo que alcança o que há de limite no ser humano, que é a vida, né? Enfrentar, pensar em enfrentamentos ao câncer, né? Quer dizer, alguma coisa que me ajude a suportar, a ter esperança, a enfrentar. E a fé como um instrumento e tendo um lugar especial nisso. A fé fala de beleza, a fé fala de poesia. Não é à toa que os textos religiosos repetem sempre o mesmo gênero, esse gênero da poesia. É conseguir ver a vida com beleza, mesmo nos tempos lúgubres, nos tempos difíceis, nas noites, não é? Nas noites da alma, encontrar luz de esperança. Na irracionalidade de algumas experiências que temos, encontrarmos sentido. A fé produz isso. E nesse tema específico de enfrentamento, né, ao câncer de mama e todas as possíveis enfermidades que o ser humano vivencia e que revelam a sua profunda limitação e fragilidade, a fé é um instrumento eficaz, não para alienar, para que ele tenha perspectivas triunfalistas, mas para que tenha fôlego, tenha sopro, tenha força. Há uma pesquisa muito interessante que foi publicada na Revista Brasileira de Enfermagem em 2010. O título do artigo que traz essa pesquisa é Relação entre espiritualidade e câncer, perspectiva do paciente. As pesquisadoras entrevistaram alguns pacientes que enfrentavam essa situação, enfrentavam um desenvolvimento, descobriram que estavam com câncer, alguns já tendo passado por quimioterapia ou ainda eram ainda afetados por isso e estavam no meio do processo de enfrentamento. E na entrevista, essas pesquisadoras estavam interessadas em descobrir o lugar da fé durante esse período difícil pelo qual eles passavam. E a partir de alguns teóricos e até mesmo do próprio conteúdo das falas dos entrevistados, essas pesquisadoras concluíram algo interessante. Elas disseram que a fé é um sentimento arraigado na nossa cultura e é tão necessária quanto são outros modos de enfrentamento. Quer dizer, neste espaço do enfrentamento às doenças, às dores, às coisas que nos oprimem ou que nos entristecem, ou que tiram a alegria por vezes, as tribulações da vida, seja no âmbito das questões pessoais, financeiras, relacionais e da saúde, a fé, pelo menos aqui nessa pesquisa, revela-se como um instrumento eficaz neste enfrentamento. Além de todo o aparato psicológico, de todo o aparato médico necessários no processo terapêutico de quem enfrenta um câncer, essas pesquisadoras descobriram, e outros trabalhos confirmam isso, que também a fé é um instrumento eficaz. A fé é um lugar eficaz para que o paciente, para aquele que esteja passando por essa situação, por essa enfermidade, né, tenha condições de resistir. Vejam, assim como todo o tratamento é necessário, a fé agora se torna não uma forma de enganar, de alienar, mas a fé como um instrumento para enfrentamento.
né? E os pacientes, todos entrevistados, demonstraram o quanto acreditar gerava esperança, o quanto olhar para além da situação, né? Nesse nível profundo da gente, o quanto isso era instrumento de força. Há um texto bíblico, um texto interessante, que nos ajuda a entender o próprio conceito de fé, né? Está lá no livro do Novo Testamento, em Hebreus, no capítulo 11, verso 1. O texto, numa tradução mais rigorosa do original, seria assim: a fé é a firme base, e a expressão é a substância das coisas que se esperam e prova das coisas que não vemos. Isso quer dizer o seguinte, que a fé é como fôlego. Como diz o título aqui da minha contribuição, da minha palestra, da minha exposição, da minha comunicação, ela é uma força motriz. É como se ela fosse uma coisa, uma substância, uma antecipação, um impulso daquilo que esperamos. Para quem enfrenta dificuldades na vida, para quem enfrenta uma doença, para quem enfrenta um diagnóstico não esperado, que por vezes pega a gente de surpresa. Eu sei que no primeiro momento é um espanto, uma incerteza. E lembrando, fé não é necessariamente o contrário da incerteza, tá? A incerteza é algo natural que nos habita, o medo. Fé não é ausência de medo também. Diria, né, o grande teólogo, a coragem e a fé não se manifestam na ausência do medo ou na ausência da incredulidade. A fé se manifesta e se dá como coragem no enfrentamento ao medo, no enfrentamento à incerteza. Quer dizer, então nesse sentido, a fé é essa substância, é esse alimento, é essa segurança que habita a alma mesmo nas incertezas. Isso vai dando coragem, isso vai gerando resiliência, isso vai nos apontando para algo que está além, inclusive, da situação pela qual passamos. A fé não é uma força triunfalista que gera na gente um esquecimento da dor, ou nos faz pensar que a dor não exista, porque a dor é algo que constitui basicamente a humanidade. O ser humano é um ser aberto para as dores, mas a fé não é negar isso. A fé não é tornar isso algo inexistente. A fé é essa firmeza, essa substância que nos garante que é possível aquilo que esperamos. Então, fé e esperança são muito próximas, são irmãs, porque nos enche de possibilidades. Quer dizer, a partir deste texto, né, de Hebreus, esse conceito de fé como substância, firme, base, não é? Às vezes passamos por situações que nos desestabilizam, e a fé então é essa substância, essa firme base que nos ajuda a esperar. E esperar não no sentido de passividade, mas esperar naquilo que tem a ver com enfrentar as coisas que vislumbramos. Quer dizer, a fé é a firme substância das coisas que esperamos e prova das coisas que não vemos. Quem sofre, não é? Quem está enfrentando uma dor, o que vê, às vezes, são médicos, hospital, remédio, não é? Sofrimento. Parece que é só isso que existe. Mas a fé, ela vai possibilitar um trampolim existencial, vai possibilitar um ver além e vai ajudar para que nós
sejamos capazes de ver e ter a certeza do que esperamos. Não é triunfalismo simplesmente, entende? Mas é alimento, é fôlego. Fôlego para darmos mais um passo. Fôlego para tentarmos mais uma vez. Fôlego para acreditarmos nas possibilidades. Então, a partir deste conceito, por isso que as pesquisadoras perceberam no artigo que eu aqui citei, o quanto a fé ela é também esse combustível para enfrentarmos, né? Para nos alimentarmos de força, para gerarmos força, porque ela é o firme firmamento, ela é a base, é a substância das coisas que esperamos. E prova, quer dizer, essa experiência de acreditar, de dar mais um passo, é isso que aguardamos conseguir. Ela é a prova daquilo que nem vemos ainda. O que vemos, às vezes, é só a dor, não é? Quem vive o furacão, quem está dentro do furacão, a única coisa que lhe vem é o balançar quase que insuportável dos ventos. Mas quando a gente alimenta o coração e a alma com fé, a gente percebe que isso pode ser, inclusive, passageiro. A fé, então, é essa certeza, é esse caminho. A partir disso, a partir desse horizonte da fé, desse conceito de fé, que aí pode se manifestar em várias expressões na cultura, mas a base é a mesma, é esse impulso, é esse desejo, é esse ver para além das circunstâncias. Ela tem uma característica. Essa fé a respeito da qual estou falando, ela é a boa teimosia. Ela produz perseverança. A fé, que é essa substância, essa certeza das coisas que ainda não vejo, mas que posso alcançar, que posso ter, que me dá fôlego, ela não ilude. Ela não trata como se nada estivesse acontecendo, mas ela já torna a caminhada uma vitória. Aqui lembra um pouquinho o conceito de um outro lugar, que alguns falam de utopia. Quer dizer, este outro lugar possível não é a ideia de conquistarmos e as coisas acontecerem exatamente do jeito que a gente quer, porque a vida, ela nos surpreende sempre. As surpresas da vida são características naturais da existência. Quantas vezes somos surpreendidos, inclusive por aquilo que nos angustia, não é? Somos informados de algo que está na gente que nós nem imaginávamos. Hoje estamos aqui com a certeza que a saúde está impecável, mas de repente ouvimos uma informação, temos uma informação, um médico nos dá uma notícia, alguém nos informa que saiu do controle, que foi para além do que eu imaginava, que me veio algo que eu não esperava e que às vezes nos angustia, nos tira do chão. Quer dizer, a fé não é triunfalista, não elimina isso, não ilude, não trata como, não está acontecendo nada. Não, a fé te faz olhar no espelho. Sim, eu descobri, eu estou informado, eu estou informada. Não é? Alguns e algumas que receberam o diagnóstico. Não é? A primeira vez que leu lá os resultados daquele exame, a fé não vai negar isso. A fé não vai eliminar essa possibilidade. Mas a fé vai dar aquela teimosia, aquela boa teimosia, de desejo de continuar na caminhada. E essa força de caminhar já é uma grande vitória. Muitos e muitas já passaram por angústias que aparentemente eram intermináveis. Mas o que tornou a caminhada vitoriosa foi porque acreditaram, porque tiveram fé que era possível passar. A fé que dá fôlego é aquela que torna a caminhada uma grande vitória, não só a conquista. Porque nem sempre nós conquistamos as coisas do jeitinho que desejamos, não é? Mas essa fé, ela vai dando pra gente coragem.
A fé vai dizendo para nós que as coisas são para além e que até isso pelo que passamos pode se tornar uma oportunidade de crescimento. Então, o que é a fé? Essa fé que dá fôlego vai tornando a própria caminhada uma grande vitória. Isso é importante demais. Eu estava lendo a história de uma senhora que na época tinha 65 anos. Dona Marlene. Dona Marlene era uma senhora ativa, fazia exercícios, tinha uma vida corrida, né? Servia a sua família, participava de vários projetos, tinha uma rotina movimentadíssima. Foi quando, sem que ela te desse conta, não é? Sem que esperasse, porque a gente não espera essas coisas, ela foi diagnosticada com câncer de mama. Ela precisou reconfigurar toda a sua vida, não é? Talvez aí você que esteja me ouvindo sabe muito bem o que isso significa, que momento é esse, não é? Que nos pega de surpresa e mostra agora que temos que enfrentar uma doença como essa. E lendo a história de Dona Marlene, o impressionante foi a maneira como ela enfrentou isso. Ela disse assim, ó, quando a médica me falou que tinha constatado na biópsia que eu estava com câncer, diz Dona Marlene, não me senti mal, aceitei. Depois veio a tristeza, que logo passou. E ela diz assim, e eu pensei, disse Dona Marlene, já que temos que enfrentar, vamos enfrentar. Essa frase dela aqui, que parece muito simples, ela representa o fôlego da fé. Uma fé que gera aquela teimosia da esperança, porque a esperança ela é teimosa. Diante dos diagnósticos, diante da impossibilidade, diante das dificuldades, a fé vai nos dando força, e essa força é como a voz aqui da Dona Marlene. Bom, temos que enfrentar, então vamos enfrentar. Esse enfrentamento, esse fôlego, é fé pela vida, é acreditar, é esperar que é possível. E aí então você vai seguindo os caminhos necessários, não é negando a condição, não é negando o problema, não é negando a dor, mas é enfrentando. A fé, essa certeza que há algo para além. O que está lá, no além, não é além vida, mas é essa possibilidade, é esse outro lugar, é a terceira margem do rio. É o sorriso possível depois de toda a caminhada. É a possibilidade de olhar para trás e perceber que conseguiu superar a fé, esse fôlego. Então a ideia de fé como esperança mesmo. E fé como teimosia. As coisas se estabelecem às vezes na vida. E a fé é esse dizer mais. É se ver mais. É se olhar para além. É ter a condição de levantar a cabeça, olhar ao espelho, perceber que a coisa não é simples, não é fácil, mas é possível. É procurar os mecanismos necessários. É se aproximar das pessoas. É se abrir para a ajuda. É procurar ajuda. É ver a realidade que por vezes é dolorosa da vida e mesmo assim dizer, já que temos que enfrentar, vamos enfrentar. Isso é fé. Fé não como uma instituição religiosa simplesmente, mas fé como força para enfrentar. Fé não como um elixir, um remédio alienante, uma droga alienante, mas fé como uma força motriz que me faz colocar os pés no chão e dizer, eu posso, eu vou enfrentar, eu tenho coragem, porque eu sei que é possível. Isso é fé. Isso que é o conceito de fé como fôlego. E essa fé, por não nos alienar de nós mesmos, não nos arrancar da realidade, ela leva-nos a uma reconciliação. Uma reconciliação com nós mesmos.
com a nossa humanidade. Porque para cada um, para cada pessoa, o câncer, por exemplo, afeta de maneira diferente. A forma de enfrentá-lo, cada um tem o seu jeito. Não há uma fórmula pronta, não é? Cada um reage, cada pessoa reage de maneira diferente diante de um diagnóstico ruim, negativo, inesperado. A única coisa que a fé pode nos colocar no lugar comum, porque o enfrentamento por vezes é diferente, porque as reações são diferentes, e nós somos pessoas diferentes, com limitações e potencialidades diferentes, é que essa fé vai nos mostrar que somos humanos. E por sermos humanos, estamos sujeitos às coisas mais difíceis da vida. E aí nós nos reconciliamos com a nossa humanidade. E quando cremos, mesmo diante dessa humanidade, dessas limitações, então acreditamos ser possível superar. Se há uma coisa que uma doença como essa nos informa, é o quanto somos frágeis e seres humanos. Na tradição cristã, o próprio Deus se fez homem, chorou, sangrou, sofreu, teve medo. Quer dizer, na experiência da fé madura, a humanidade não é um problema. Às vezes a nossa arrogância, né? A nossa arrogância tenta nos dizer ou nos convencer que a fraqueza que nós temos diante de um diagnóstico não esperado deve ser escondida, deve ser negada. Não. A nossa humanidade está aí. E doenças, dificuldades, tribulações demonstram isso. Mas a fé, ela vai acolher a nossa humanidade e vai nos ajudar num processo de reconciliação. Algumas pessoas que eu acompanho, converso, a maior dificuldade não é nem tanto o diagnóstico ou descobrirem algum tipo de doença, algum problema que escapa de suas forças, mas é aceitar a sua humanidade diante disso. Aceitar que tem limites e é frágil. Esse tipo de dor pela qual passamos, ela vai mostrar mesmo que somos humanos, mas a fé vai nos ajudar na reconciliação com a nossa humanidade. Sim, sou humano, e nessa minha fraqueza, com as minhas limitações, com as minhas dificuldades, com o meu humor, porque às vezes até o humor muda, com a minha história, com aquilo que sou, com aquilo que me tornei na minha vida, eu enfrentarei. Cada um enfrentará com as armas que tem, com as estratégias que tem, com os acessos que tem, com a humanidade que nele ou nela habita. As dores da vida. E aqui, se estamos falando especificamente de um diagnóstico, né? De um enfrentamento ao câncer, que já assusta só a sua palavra às vezes, né? Isso mostra que a fé não vai eliminar a humanidade. Ela vai garantir que a humanidade seja reconciliada na gente, para que eu seja capaz agora de enfrentar. E aí eu acredito. E eu vou acreditar porque realmente sou humano. Vou acreditar que há uma força maior. Vou acreditar em Deus. Vou acreditar na vida. Vou acreditar nas possibilidades que estão para além de mim mesmo. Mas eu vou crer. Isso é fé que nos ajuda na reconciliação com nós mesmos. Ainda, essa fé dá sentido e aprendizado. Isso é interessante. Dá propósito para a vida. Não dá respostas para tudo, sabe? A fé que dá fôlego, ela não dá resposta. A vida, gente, ela não é explicável. Tem uma poeta que diz assim: a vida só seria possível se recriada. Quer dizer, a vida é um mistério. Nem todas as coisas nós temos respostas. E talvez as situações mais importantes e fundamentais da vida não temos respostas claras. Por que isso aconteceu comigo? Qual a razão de estar passando por isso? Por que eu? Não é? Quando temos um tipo quando ficamos cientes, quando sabemos, quando percebemos que vivemos
um dilema profundo da vida, uma dificuldade, né? Uma situação inesperada, como eu tenho dito aqui, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: por que eu? Por que eu estou passando por isso? O que eu fiz de mal? Por que? Eu não mereço isso. Isso é porque a vida, né? A vida, ela não tem explicações óbvias. A vida não tem explicações óbvias. A questão aqui não é buscar razão para as coisas. A fé não é para dar razão para tudo. Pelo contrário, inclusive, né? Tipo assim, acontece uma situação dolorosa, não, mas porque Deus quis. Esse tipo de resposta pobre, ela não ajuda. A fé não faz isso. A fé te ajuda simplesmente a perceber que mesmo nos momentos irracionais, de alguma maneira, aquilo tem potências para me ensinar coisas. Eu preciso aproveitar essas situações de alguma maneira para crescer e aprender. É como se a vida agora com a fé tivesse um valor, tivesse um propósito. E até mesmo as dificuldades, de alguma forma, servissem como um propósito. A fé produz isso. A fé, inclusive, vai nos ajudar a perceber questões nos momentos difíceis da vida. Não vai dar resposta, não vai responder por que aconteceu. Mas a fé vai nos ajudar a aprendermos com os momentos difíceis da vida. Eu também acompanhei, né, assim, que eu soube de uma história muito bonita de uma moça de 29 anos, Vanessa. Vanessa era uma estudante de biomedicina. 29 anos. Na época, né, quando descobriu percebeu que tinha um carocinho lá na mama esquerda. Foi fazer os exames, ajudada pelo seu namorado, foram juntos e descobriram que havia desenvolvido um câncer de mama. Ela conta que, como na experiência de tantas, né, tanto a quimioterapia quanto a retirada e reconstrução das mamas foram procedimentos muito agressivos. Ela diz isso quando conta a sua história. Foram procedimentos dolorosos, difíceis, como costumam ser. Ninguém nega isso, não pode se negar. A fé não pode negar isso, nem fingir que isso não exista. Mas ela disse assim: nunca passou, mesmo diante dessas dores todas, nunca passou pela minha cabeça desistir. Nunca passou pela minha cabeça. Isso é fé. Isso é fé. Ela não falou de instituição religiosa, nada disso. Ela simplesmente disse: olha, mas eu sei que doeu, foi difícil, mas sempre eu acreditei que era possível. E no final ela fala uma coisa impressionante. A Vanessa fala uma coisa impressionante na reportagem, na matéria, né? Ela diz assim, ó: foi muito difícil. Porém, hoje situações do dia a dia que parecem ruins, e paro e penso que não é nada perto do que já passei e não fico mal por isso. É como, olha que bonito isso. Ela percebeu uma espécie quase de propósito, não só para o sorriso, mas para as lágrimas também. Eu sei que para quem vive a dor, uma fala como essa pode até parecer um pouco cínica, mas para quem vive a dor, sabe do que eu estou falando também? Que existem sensibilidades e questões que aprendemos que só seriam acessadas. Existem coisas na realidade que a gente só acessa pelo caminho das incertezas e da dor. Essa menina, essa jovem, Vanessa, ela tornou a sua vida um espaço de maior força, exatamente no período mais difícil da sua vida, quando ainda jovem descobriu que tinha um câncer. Isso me faz lembrar um texto da Bíblia. Está lá no livro de Romanos, no capítulo 5, verso 3. Lá Paulo diz assim, ó, que nós devemos nos gloriar também nas dificuldades da vida. Aí você fala: Paulo está enlouquecido, como devemos nos gloriar nas dores? Ele chama, né, nas tribulações. Como assim? Ninguém se gloria nas tribulações. Ninguém se alegra, as tribulações, as dores servem para que a gente chore. Sim, tem que chorar. O sofrimento está aí para dizer que somos seres humanos. Mas ele diz assim: de alguma forma temos que nos gloriar, temos que perceber algum tipo de beleza.
Porque os momentos difíceis geram em nós paciência. A paciência, experiência. E a experiência, esperança. Olha aqui. É o que a Vanessa disse. Quando ela passou por isso, que narrou, por esse período de tratamento e enfrentamento do câncer, ela sofreu, doeu. Ela disse que o processo foi doloroso. Mas isso produziu nela algo que ela não imaginaria que teria. Paciência. Isso deu experiência e esperança. E Paulo chega a dizer que a esperança não traz confusão. Talvez nas sombras mais difíceis é ali que seja possível encontrar uma luz mais visível. Eu sei que você me ouve aqui e diz: Kenner, você não sabe o que está falando, você não sabe o que eu estou passando. Realmente não sei mesmo, não. A tua dor é só a tua dor. É a tua dor. Mas o que eu aqui de alguma maneira pretendo e desejo é mostrar que até mesmo nessas dores mais profundas é possível encontrar um espaço de crescimento, de beleza, como se houvesse quase que uma sinfonia na qual eu estou. E aí eu vou percebendo que cada dia é importante. Eu vou valorizando a vida, eu vou valorizando as coisas que talvez antes não valorizava. Eu vou crescendo, eu vou aprendendo. Nessa caminhada de enfrentamento alimentada pela fé, eu posso até me tornar uma pessoa melhor. Isso não é triunfalismo. Isso é fôlego. Ela disse, né? Hoje eu passo por situações difíceis, mas não são quase nada diante do que já passei. Quer dizer, aí nós vamos criando uma coisa em nós muito humana, tipo assim, se eu fui capaz e consegui, pela graça, pela fé, pelo tratamento, pela força, pela coragem, pela ajuda, conseguir passar por isso, por tantas coisas difíceis, agora conseguirei passar também. Isso é a maturidade, isso é crescimento, isso é de alguma forma sentido e aprendizado. A fé madura não nega a dor, mas a fé madura dá saúde para que a gente enfrente e depois aprenda, inclusive, e tenhamos a experiência de crescimento. Há um teólogo latino-americano muito famoso que em um dos seus livros ele diz assim: a dor é uma possibilidade de crescimento. Imagina. Uma sociedade que nega a dor, a fé não vai negar a dor. Não vai fingir que ela não existe. Mas a fé vai poder te ajudar a ver a possibilidade de crescimento, de aprendizado nesse processo todo. Nas noites mais escuras da nossa vida, é possível que nesses momentos a gente consiga valorizar, ver, perceber, crescer, melhorar, viver. A fé vai dar também a segurança de que vale a pena. De que vale a pena. Vale a pena ter coragem. Vale a pena enfrentar. A fé vai dar sentido e vai dizer, ó, vale a pena. Vale a pena porque a vida vale a pena porque as pessoas que amamos vale a pena porque Deus está conosco, vale a pena porque não estamos sozinhos, vale a pena porque a vida tem sentido, vale a pena porque a fé me habita. Isso é fé. Clarice Lispector, uma grande escritora brasileira, ela diz assim: o que realmente faz valer a pena estar vivo, não há filmadora ou máquina que registre. Bonito isso, né? Quando enfrentamos momentos difíceis, a fé nos faz perceber coisas, valorizar coisas que valem tanto a pena que essas coisas não podem ser registradas por questões humanas, materiais, por máquinas, por filmadora, porque alcança algo que é mais profundo. Terminaria então dizendo isso. O enfrentamento, como diz aquela pesquisa, não é? A relação entre a fé e o enfrentamento ao câncer tem a ver com a possibilidade de encontrarmos assim, essa teimosa
esperança. A esperança é teimosa, que vai nos ajudando a esperançar. E a fé vai alimentando, porque acreditamos que é possível, acreditamos que há algo maior, acreditamos que vamos vencer, acreditamos que vamos crescer. Isso vai nos ajudar a perceber sentido e aprendizado, a valorizarmos o que devemos valorizar e, quem sabe, até amadurecer. E também vai nos dando segurança que vale a pena. É esse tipo de fé. A fé como fôlego. A fé como fôlego de vida para enfrentarmos com coragem as coisas mais difíceis. Não sermos desumanizados, mas em nossa humanidade, em nossa fragilidade, termos coragem e esperança. É isso. A fé, assim, é fôlego. Fôlego para a vida. Obrigado.